Hoje a gente vai falar sobre os persas. Sim, um povo que criou um dos maiores impérios que já existiu na história. Então já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e não se esquece de clicar no sininho para ser avisado toda vez que tem um vídeo novo. Vamos conhecer os persas. Vem comigo, vem história! Os persas eram um povo que, claro, antes era nômade, mas foi se fixar ali ao norte do Golfo Pérsico, numa região onde hoje é o Irã. Isso mais ou menos em 2000 a.C. No início, a região dominada ali pelos persas era pequenininha, mas foi graças ao Ciro, um imperador muito importante. Ele deu início a inúmeras conquistas e isso vai fazer com que o Império Persa comece a crescer. Vai ser sobre o governo de Ciro o Grande que a Mesopotâmia vai passar para a mão dos persas. Pois é. Quer saber mais sobre a Mesopotâmia? Então assiste o vídeo listado aqui. Ciro o Grande foi uma pessoa muito importante. Ele, além de expandir o território, ele vai promover uma incorporação pacífica dos povos conquistados. Ele vai permitir que as culturas, as línguas e as religiões dos povos conquistados sejam mantidas. E algo muito interessante, Ciro foi uma das primeiras pessoas na história a se colocar contra a escravidão. Ele vai abolir a escravidão em todos os domínios persas. O seu filho Cambises deu continuidade ao processo de conquistas que o seu pai tinha iniciado. Em 525, ele vai conquistar a região do Egito. Porém, Cambises morreu super cedo e não deixou nenhum herdeiro. Então, os persas fizeram uma reunião para decidir quem ia ser o próximo imperador. E quem vai ser escolhido vai ser um cara chamado Dário I. Guarda o nome dele, porque ele só é o imperador mais importante dos persas. Porque vai ser no governo dele que a Pérsia vai atingir o seu apogeu, o seu auge de prosperidade. Ele vai fazer inúmeras reformas dentro do governo, o que vai permitir todo esse crescimento. Primeiro, ele vai dividir o território em satrápias, ou seja, ele vai dividir como se fossem estados e vai colocar uma pessoa, um governador chamado de sátrapa, para governar cada uma dessas regiões. Como ele não confiava muito nesses governadores, ele sempre tinha gente lá para espionar, para ver se estava fazendo tudo direitinho, conforme ele ordenava. Mas essa divisão foi importante porque ele não tinha como ele, sozinho, estar em todas as regiões desse império tão grande. Além disso, ele vai ordenar a construção de estradas. Ele vai construir a Estrada Real, que vai ligar boa parte do território persa à capital, e outras estradas menores. Isso vai facilitar o comércio e também o sistema de correios. Sim, o primeiro sistema organizado de correios daquele período, aonde a gente tem mensageiros que viajam principalmente para a Estrada Real, passando as ordens e as mensagens pelo Império. Dário I também vai manter o respeito pelas culturas dos povos conquistados. Além de todas as reformas, Dário I vai criar o Dárico. Sim, um sistema único de moeda para facilitar o comércio. Bem esperto esse Dário. E ele vai ampliar ainda mais os seus territórios. Ele vai, inclusive, tentar conquistar a Grécia. Porém, os gregos vão conseguir se organizar. Você já deve ter ouvido falar da história dos 300 de Esparta. Pois é. Eles vão conseguir derrotar os persas. Dário morre no meio da campanha contra os gregos e quem vai assumir no seu lugar vai ser o Xerxes. O Xerxes vai tentar concluir essa invasão, não vai dar certo, os gregos vão conseguir repelir os persas e o Xerxes então vai recuar e vai manter os seus territórios ali na Ásia. Os persas valorizavam muito a arquitetura aberta, eles gostavam muito de natureza, tem muitas fontes dentro da sua cultura e eles vão ter monumentos, tudo muito colorido, é tudo muito bonito quando a gente olha as antigas ruínas persas. Só que hoje toda a tinta ela foi retirada, né? O que a gente tem é sobre os relatos que eles deixaram. Mas é muito bonito ver as reconstituições que temos desses monumentos. No início,
Os persas eram politeístas, porém, com o tempo, vai surgir um profeta chamado Zoroastro e ele vai promover uma mudança dentro da fé dos persas. Lá entre o século 7 e 6 a.C., Zoroastro vai dizer que essas percepções muito ritualísticas, não era isso, não era por aí que a coisa ia rolar. O Zoroastro dizia que o que importava eram as escolhas das pessoas entre o bem e o mal. Ele vai ser o primeiro a falar dessa dualidade e colocar essas coisas em dois lugares diferentes, o bem e o mal. O livro sagrado do zoroastrismo é o Zend-Avesta. Nesse livro fica muito mais claro essa relação dualista dentro do zoroastrismo. O zoroastrismo ainda existe em algumas pequenas regiões do Irã e da Índia. Os persas serão conquistados por Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Pois é, isso vai ser em 330 a.C. E a partir daí, então, toda a região que Pérsia conquistou vai passar para as mãos do Alexandre. E depois de muitos outros povos. Se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve aqui no canal, clica no joinha e não se esquece de ativar o sininho para saber todas as novidades desse canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau!